Bom, pessoal, estamos aqui de volta para a segunda parte da aula, tá certo? Teve que ser dividido em duas partes por conta do tempo, né? Só pode 15 minutos no máximo, então a gente vai fazer... Essa primeira parte foi de 15 minutos, a gente vai dar continuidade às regras agora com mais 10 minutos, 11 minutos. Ponto 5. Tiro dos 10 metros. Um segundo ponto será marcado com um raio de 6 centímetros a uma distância de 10 metros equidistante dos postes. Duas marcas adicionais, 2 círculos com um raio de 4 centímetros cada, a cada 5 metros do ponto de 10 metros, à esquerda e à direita, servem para indicar a distância mínima que os jogadores devem respeitar durante a execução de uma falta desde os tiros dos 10 metros. A linha imaginária que cruza essas marcas é paralela à linha de meta e a 10 metros de distância. Delimita a área em que, se houver uma infração punível com um tiro livre direto da sexta falta acumulada em diante, a equipe executora pode escolher se deseja chutar o tiro livre direto a partir da marca dos 10 metros ou do local em que ocorreu a infração. Isso é importante. Muitas equipes não sabem e muitos árbitros, infelizmente, também não sabem. O jogador, o atleta ou a equipe que vai ser executora pode escolher se quer da marca lá dos 10 metros ou do local onde sofreu a infração. Item 1.6. Zonas de substituições. As zonas de substituições ficam localizadas na linha lateral, situadas em frente aos bancos de reservas das equipes. Cada zona de substituição fica situada em frente à área técnica e tem 5 metros, identificados com linhas de 80 centímetros de comprimento, ficando 40 centímetros no interior da quadra e 40 centímetros para fora da quadra, com 8 centímetros de largura. Este espaço de 5 metros, situado entre as linhas de 80 centímetros, é o local onde os jogadores devem entrar e sair da quadra por ocasião das substituições. A zona de substituição de cada equipe fica localizada sempre na sua quadra de defesa. Os jogadores reservas devem permanecer sentados em seus respectivos bancos de reserva ou em aquecimento nos locais apropriados e determinados pelos árbitros, nas laterais ou na linha de fundo, até a marcação dos 5 metros do tiro de canto. O espaço situado frente à mesa de anotações e cronometragem, com 5 metros de cada lado da linha divisória do meio da quadra, deve permanecer livre. Item 1.7. Tiro de canto. Nos 4 cantos da quadra serão demarcados 1/4 de círculo, com 25 centímetros de raio, de onde são cobrados os tiros de canto. O raio de 25 centímetros inicia do vértice externo do ângulo formado pelas linhas laterais e de meta e termina no lado externo da linha curva, de forma em que este quadrante fique para dentro da quadra. A largura da linha é de 8 centímetros. Item 1.8. Área técnica. A área técnica é uma área especial com assentos para a equipe técnica e substitutos. Embora o tamanho e a localização das áreas técnicas possam diferir de uma instalação para outra, as seguintes indicações servirão como um guia geral. A área técnica deve ser marcada junto à zona de substituições, a uma distância de 75 centímetros da linha lateral, no mesmo alinhamento do início da zona de substituições e terminando a 1 metro após o término da zona de substituições, fechando até o alinhamento dos bancos de reserva, onde o técnico ou treinador pode permanecer em pé e passar as instruções para a sua equipe. Deve ser delimitada com linhas de demarcação. O número de pessoas autorizadas na área técnica será determinado pelos regulamentos da competição. Os componentes dos bancos de reservas devem ser identificados e relacionados em súmula antes do início do jogo, de acordo com os regulamentos da competição. Devem comportar-se de maneira responsável, devem permanecer dentro dos limites da área técnica,
exceto em circunstâncias especiais, como, por exemplo, atendimento médico, entrar na quadra com a permissão de um dos árbitros para atender um jogador lesionado. Somente o técnico ou auxiliar técnico, sendo um de cada vez, podem permanecer em pé na área técnica e dar instruções. O preparador físico pode executar o aquecimento aos substitutos durante o jogo, na área designada. Na ausência de uma área designada para esse fim, eles podem se aquecer perto da linha de meta, desde que não obstruam a passagem dos jogadores e árbitros que se comportem de maneira responsável. Sobre a segurança, o regulamento de cada competição deve estabelecer a distância mínima que deve existir entre as linhas de demarcação da quadra de jogo, linhas laterais e de meta, e as redes, grades, telas ou paredes de separação de espectadores, incluindo cartazes publicitários, etc., de tal maneira que a integridade física dos participantes esteja sempre protegida. Item 1.9. Metas, mais conhecido como as traves. As metas são colocadas no centro de cada uma das duas linhas de meta. É formada por dois postes verticais equidistantes dos cantos da quadra de jogo e unidos no topo por uma barra transversal horizontal. Os postes e a barra transversal devem ser feitos de madeira, plástico, ferro ou material apropriado. Eles também podem ser quadrados, com bordas arredondadas ou redondos, e não devem oferecer perigo para os jogadores. A distância da face interna entre os dois postes é de 3 metros e a distância interna da barra transversal ao solo será de 2 metros. Os postes e a barra do transversal terão a mesma largura ou espessura da linha de meta. Sendo quadrado, tem a largura de 8 centímetros e quando forem redondos, tem um diâmetro de 8 centímetros. Nas metas, é obrigatório o uso de redes de material aprovado, corda, nylon ou material similar. Devem estar presas na parte posterior dos postes e no travessão, e aos suportes de sustentação junto ao solo. Devem estar corretamente sustentadas e colocadas de modo a não perturbar ou dificultar a ação do goleiro. Durante os jogos, não é permitido pendurar toalhas ou qualquer outro objeto nas redes, para não atrapalhar a visão dos árbitros nos lances de gol. Se a barra quebrar ou deslizar para fora do lugar, o jogo será interrompido até que seja reparada ou retomada a posição original. Se não for possível repará-lo, o jogo deve ser suspenso. Os postes e travessão devem ser pintados de cores contrastantes da quadra de jogo e paredes no fundo da quadra. As metas devem ter um sistema estabilizador que impeça o seu tombamento. Não devem estar fixas na quadra. O peso da retaguarda das metas deve permitir que elas sejam movidas, sem comprometer a segurança dos participantes. Metas portáteis podem ser usadas apenas se essa condição for atendida. Item 1.10. Deslocamento das metas. Se considera que a meta foi movida quando pelo menos um dos postes não está tocando a linha de meta. Ao avaliar um possível deslocamento de meta na linha de meta, quando na marcação de um gol, os árbitros devem observar as seguintes situações. Se o defensor, incluindo o goleiro, deslocar ou derrubar a meta. Se for intencional ou acidentalmente, antes que a bola cruze a linha do gol, o árbitro deve validar o gol. Se a bola cruzou a linha do gol no espaço entre os postes quando de sua posição correta. Se for intencional e não for gol ou chutada para fora, o árbitro deve penalizar com cartão amarelo o jogador infrator. Reinicia com um tiro livre indireto contra o infrator, do local onde a bola se encontrava no momento do deslocamento. Se o jogador da equipe atacante intencionalmente ou acidentalmente deslocar ou derrubar a meta, o gol não será validado. Além disso, se o deslocamento ocorrer acidentalmente, a partida será reiniciada com a bola ao chão. Se o deslocamento ocorrer intencionalmente,
o jogo será reiniciado com um tiro livre indireto e o jogador será advertido com um cartão amarelo. Item 1.11. Publicidade na quadra de jogo. Se o regulamento da competição não o proibir, a publicidade será permitida na quadra de jogo, desde que não distraia ou confunda os jogadores ou árbitros e permita que as linhas de demarcação sejam visualizadas. Item 1.12. Publicidade nas redes de metas. Se o regulamento da competição não o proibir, a publicidade nas redes das metas será permitida, desde que não confunda os jogadores ou árbitros ou obstrua sua visibilidade. Item 1.13. Publicidade em áreas técnicas. Se o regulamento da competição não proibir, será permitida publicidade nas áreas técnicas, desde que não distraia ou confunda aqueles que estão nessas áreas ou qualquer outro participante. Item 1.14. Publicidade vertical na quadra de jogo. A publicidade vertical deve ter pelo menos 1 metro para fora das linhas laterais, exceto nas áreas técnicas e de substituição, onde todos os tipos de publicidade vertical são proibidos. A mesma distância para fora da linha de meta e a profundidade das redes de meta. 1 metro das redes das metas. Foi um pouco cansativo, né? A gente sabe que ficou muito, como é que eu posso dizer, seco, mas é isso. A gente está estudando as regras, né? Depois a gente vai ver à noite, talvez não, com certeza, à noite vai ser bem mais dinâmico, porque a gente vai ter a discussão. Nesse primeiro momento não tem a discussão, é só a gente ler a regra. Eu fiz a melhor narração possível para vocês, para entenderem direitinho. E à noite a gente tira as dúvidas, tá bom? Valeu, pessoal, por mais um programão. Se Deus quiser, amanhã estamos aqui novamente. Valeu, boa tarde e até às 19 horas. Fui! Fiz um pedido, creio fui atendido. Foi um pouco cansativo, né? A gente sabe que ficou muito, como é que eu posso dizer, seco, mas é isso. A gente está estudando as regras, né? Depois a gente vai ver à noite, talvez não, com certeza, à noite vai ser bem mais dinâmico, porque a gente vai ter a discussão. Nesse primeiro momento não tem a discussão, é só a gente ler a regra. Eu fiz a melhor narração possível para vocês, para entenderem direitinho. E à noite a gente tira as dúvidas, tá bom? Valeu, pessoal, por mais um programão. Se Deus quiser, amanhã estamos aqui novamente. Valeu, boa tarde e até às 19 horas. Fui! Fiz um pedido, creio fui atendido. Era só